resumão da aula 2 do curso Casa Leve, uma aula que eu falei sobre conquistar equilíbrio emocional para a dona de casa, para o profissional da casa. Gente, é importantíssimo que a gente se organize internamente para que a gente consiga se organizar aqui fora, né? E aí, esse é o resumão que eu quero passar para vocês, que não foi feito no final da aula, porque é uma aula densa. Coloca o fone aí de ouvido, fazendo qualquer atividade, lavando roupa, cozinhando, enfim, coloca o fone de ouvido para ouvir a aula toda, porque são pontos e passo a passo para te ajudar, tá bom? Esse resumão pode ajudar mesmo quem não assistiu a aula 2, tá? Vale muito esse resumão para aqueles momentos que você sente que o desequilíbrio emocional tomou conta. O equilíbrio emocional está totalmente ligado ao autoconhecimento. É por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é observar seus desconfortos. E aí incluem sentimentos, né? As emoções que causam esses sentimentos e a busca pela causa daquilo dentro de você. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, a primeira coisa, observe seus desconfortos. Lembre-se, tá? Que tudo que tá te incomodando é um desconforto. Tudo que é um sentimento ruim que se aposta de você, que te causa angústia, que te causa ansiedade, é um desconforto. Eu sempre uso o dia 1º de cada mês para sentar e refletir sobre os desconfortos do meu dia a dia, atuais, para eu saber qual trabalhar inicialmente. É uma dica que eu te dou também. Mas aí, gente, observando nossos desconfortos, eu vou te dar um exemplo de desequilíbrio emocional aqui. Temos um pai e um filho. O filho de 22 anos, o pai com 60 anos. O filho chega com um blazer, né? Do pai, um blazer antigo, que o pai costumava usar quando era mais jovem, e fala assim pro pai: pai, será que você pode me dar esse blazer aqui? Porque você já tá com 60 anos, você não vai mais usar. Esse pai é professor universitário e tá passando por situações de dificuldade de comunicação com os seus alunos da geração do seu filho. E aí, ele tá se sentindo velho com isso, por não estar conseguindo se comunicar direito com os seus alunos. Ouvindo aquilo, ele tem uma reação desproporcional, ou seja, um desequilíbrio emocional. E fala assim pro filho: você não consegue nem esperar eu morrer para querer minhas coisas? Isso denuncia um sofrimento, uma dor desse pai. E aí esse filho pergunta para ele: por que você vive me atacando? E esse pai fala: eu não tô te atacando, só que eu não gosto de ser tratado como se eu já tivesse morrido. Gente, totalmente desequilibrado. Uma coisa simples, que é um filho querendo algo que foi do pai, olha só, uma coisa boa até, né? E esse pai que está em desequilíbrio não sabe o que está causando mal para ele, não interpretou qual que é o incômodo dele, acaba sempre reagindo com seu filho de uma forma exagerada, irritada, e isso não é legal. E aí vamos analisar de fora, né? Nós que estamos analisando, a gente sabe que esse pai tem uma dor, né? Tem muita gente que vai culpar o filho: ah, ele não devia ter falado assim, 60 anos. É um fato, o pai tá com 60 anos. Só que aí você percebe que a dor desse pai é que ele não tá sabendo lidar com a idade dele. Ele não se acolheu nessa dor, não refletiu que a idade tá incomodando ele um pouquinho e tá descontando no filho. Então o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter falado com o filho assim: ô filho, espera um pouco que eu ainda não tô preparado para abrir mão desse blazer. Ele pode ser vulnerável com o filho. Eu estou com dificuldade de perceber que eu envelheci, eu estou com dificuldade de aceitar isso em mim. Então eu preciso de um tempo para conseguir me equilibrar quanto a isso. Ele poderia sim ter sido verdadeiro, mas para ser verdadeiro e vulnerável com as outras pessoas, para não se irritar com as outras pessoas por conta de uma coisa que está dentro da gente, a gente precisa ser honesto nas nossas buscas. Então, gente, o segundo passo é a gente entender quais são as causas desses desconfortos em nós. No caso desse pai, ele tem a causa de não estar lidando bem com a idade, com o envelhecer. Então, a gente tem que analisar em nós, qual que é o desconforto em nós, não no outro. Porque é muito fácil esse pai culpar o filho só pelo filho ter lembrado ele que ele tem 60 anos. Ele não gosta de ser lembrado
mas ele precisa encarar, é um fato, tá? Não tem problema nenhum, isso não foi uma ofensa. Ele levou como ofensa porque ele não está sabendo lidar. Então, quando a gente for olhar nossos desconfortos e analisar, a gente precisa entender as causas dos nossos desconfortos. As causas podem estar no nosso passado, na nossa infância, na educação que a gente recebeu dos nossos pais. Então, a terceira coisa é definir o que a gente precisa melhorar. A gente precisa anotar. Esse pai, por exemplo, precisa melhorar o fato de que ele está, sim, com 60 anos, lidar com a idade dele, ser receptivo aos jovens, tá? Não se comparar em idade, não tem problema, não é vergonhoso dizer pro filho, filho, eu ainda não estou sabendo lidar, que eu envelheci, que eu não vou mais usar esse terno, né, esse blazer, eu gostava muito. Ser vulnerável e verdadeiro é importante para os nossos relacionamentos e é importante para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional. Mas enquanto a gente ficar tentando mascarar, esconder nossos sentimentos, né? A gente vai causando isso também nos nossos filhos. Quarto ponto, acolha-se, tá? Você sentiu vergonha? Não precisa sentir. Seja verdadeiro com você, não se julgue, acolha-se. Na aula 2 eu ensinei passo a passo do Ho'oponopono, que é uma ferramenta havaiana que já ajudou muita gente a vencer, né, esses desequilíbrios emocionais. Então, o Ho'oponopono basicamente é o seguinte, você vai dizer para você mesmo, eu sinto muito por você, por exemplo, esse pai, eu sinto muito por você ainda não estar sabendo lidar com a idade que você já tem. Eu te perdoo por você ter descontado em outras pessoas que nada tinham a ver com esse seu problema. Eu sou grato por eu reconhecer isso e poder mudar. Eu sou grata por estar aqui hoje, por estar podendo, né, aprender isso. E eu te amo. Então, olha para o espelho. Quando eu olho para o espelho de manhã, eu falo, Thalita, eu te amo. Porque isso é muito bom pra gente. Isso é um acolhimento. E ao mesmo tempo que é um acolhimento, eu digo para você, não se acomode, não use a ferramenta de acolher a você mesmo, a você mesma, para justificar seu comodismo, ou seja, não vou fazer mais nada com isso, não, eu tô perdoada. Essas coisas acontecem mesmo, não vou tentar não, eu sou assim, ponto. Não, se você quer melhorar, você não é assim, você pode se aprimorar, são habilidades que a gente desenvolve, tá? Então, eu espero que você queira se desenvolver, se aprimorar, tá? Buscar esse equilíbrio emocional dentro de você, buscar as causas dos seus desequilíbrios e realmente, olha, 5, 4, 3, 2, 1, contar e começar a agir. Por quê? Uma coisa importantíssima, tá? Para o equilíbrio emocional. A gente tem que buscar o autoconhecimento, mas a gente tem que se manter em movimento, porque senão vai ser comodismo e a gente não vai evoluir. Mantenha-se em movimento. Ao nos manter em movimento, a gente vai criar ações para mudar aquilo. Esse pai precisa melhorar a comunicação dele com os jovens e precisa também reconhecer as dores dentro dele, precisa reconhecer que precisa lidar melhor com a idade, precisa ser grato por ter chegado a essa idade, que tem gente que não tem a sorte que ele tem. Além de criar ações para mudar, gente, você vai criar essas ações, mas você vai se colocar apenas uma meta por vez, tá? Esse pai, primeiro, ele vai colocar a meta de observar os incômodos dele, né? De anotar os sentimentos, de tentar ser mais sincero com ele mesmo e com as pessoas que ele ama, ser vulnerável. Então, uma meta por vez, até que ele chegue, né, para trabalhar aquele incômodo dentro dele, que é a meta mais importante, eu acho que é essa para ele, né? Ele precisa lidar melhor com essa idade. E uma forma de a gente lidar melhor com os nossos incômodos, com as coisas que a gente tem dificuldade, é agradecer pelas coisas boas que trazem a gente à posição de hoje. Ter problema às vezes é bom a gente agradecer por ter problema. Tem gente que não tem problema nenhum, não tem objetivo na vida, não tem o que aprender. Na verdade todo mundo tem, né? Mas as pessoas que se acomodam acham que não tem. Estão acomodadas, estão vivendo a vida todo dia igual, né? Não estão evoluindo. Então agradeça por você querer evoluir. Já é o primeiro passo para agradecer. Você quer, olha que coisa bonita. Então, ó, além de dar uma meta por dia, manutenção das suas conquistas. Então, esse pai
no dia que ele reconhecer que ele precisa ser vulnerável, ele continue vulnerável. Ele continue sendo aberto e verdadeiro com as pessoas que ele ama e com ele mesmo. Ele se mantenha assim, ele cuide, porque ele conquistou isso, ele tem que se manter assim, né? Para ir melhorando cada vez mais, né? E aí, depois que ele conquistou isso, ele vai passar por uma outra coisa que ele precisa melhorar, né? Ele já lida melhor com a idade, porque ele já é grato, né? Já pensa sobre a morte e assim, não, eu tô aqui. Então, todos nós, quando a gente alcança um objetivo, a gente precisa passar para o objetivo seguinte, mas não esquecer de fazer a manutenção daquele. Na aula 2 eu contei sobre a meditação na minha vida. Tem 5 anos que eu medito. Eu tenho que fazer a manutenção, continuar meditando, continuar com esse hábito, né? E a última coisa, esteja sempre em movimento, tá? O movimento, ele vai te dar ideias, vai te fazer pensar fora da caixinha, vai evitar que você tenha comodismo e fale assim, não, eu sou assim e ponto, tá? Queira ser uma pessoa melhor, tá? Queira equilibrar seus sentimentos, suas emoções, queira evoluir. E a gente tá junto nessa. E eu espero que você continue comigo nas aulas do curso Casa Leve, pra gente alcançar mais leveza interior e mais leveza, consequentemente, para a casa da gente. Continuemos de mãos dadas, criando conexão. Esse curso vai trazer muita dica, tá, para vocês. Eu tenho anotado todos os problemas, dores, tudo que vocês estão precisando de dica doméstica dentro de casa. Vai ter assuntos específicos sobre várias coisas ainda neste curso Casa Leve, que está acontecendo toda segunda e sexta-feira, 10 horas da manhã. Então, eu tô te esperando. Acompanhe as aulas, peça para ser notificado. Fica de olho, peça a notificação. Um beijo, a gente se encontra.